colegas diletos, as palavras nesse instante estão pululando, difusas na minha cabeça. Não tem a magia de falar como o Dr. Zé Luiz Muniz, que sempre as palavras fluem espontaneamente. Mas eu resolvi falar assim porque eu acho que legitima mais a minha fala. Mas antes de tudo, impendem alguns preliminares, alguns prolegômenos. Eu sou Wilson Castro de Oliveira, conhecido principalmente no foro trabalhista, onde hoje tenho o troféu, a glória de ser o decano. Afinal de contas, eu sou remanescente dos advogados com 4 dígitos. Meu número de inscrição é 3.949. Eu costumo dizer, à maneira de Machado de Assis, que meus contemporâneos já foram estudar geologia na Terra Santa. Pois bem, eu quero, como futuro presidente da OAB, se acaso eleito pela sagração dos votos prestigiosos de meus colegas, dar continuidade a esse ideal altaneiro, cuja bandeira achou bem alto as administrações exitosas do Dr. Luiz Alberto e do Dr. José Luiz. Eu quero dar prosseguimento nesse trabalho através da valorização da advocacia, com o constante aperfeiçoamento profissional dos advogados, os quais eu tenho esse sonho, não sei se é uma quimera, de eles se apresentarem de tal maneira preparados que no embate dialético, inclusive com magistrados, eles podem ser cada dia mais respeitados. Eu também me sinto assim muito afortunado por ser, como é que eu diria, o legatário privilegiado desse patrimônio de realizações da nova AB, através das gestões do Dr. Zé Luiz e do Luiz Alberto. Há uma diferença abissal, uma diferença que surge às câncaras das administrações dele em relação ao passado. A nova OAB foi uma floração de um novo tempo para a advocacia, para o direito em São Gonçalo. Então, e também o sonho com esse aperfeiçoamento constante dos advogados, de tal maneira que eles continuem cada vez mais respeitados pela sociedade e tal, e sem esquecer de que a administração da advocacia, na atribuição lata, na atribuição que dá o artigo 2º do Código de Ética e Disciplina, na amplitude das suas prerrogativas, tem que fazer ressonância com o anseio, com as aspirações da sociedade. Eu espero que nós tenhamos no próximo pleito uma vitória, como eu diria, acachapante, uma vitória contundente, para continuar levando bem alto essa bandeira da nova AB. Nesse sentido, eu peço o seu voto e assim é a sagração da nova AB através da nossa chapa, que há de continuar essa luta, esse empenho glorioso em favor dos advogados, sem esquecer que ela deve ser a reverberação, um reflexo dos anseios da ressonância da nossa sociedade tão sofrida. Tenho dito. Muito obrigado. Meu nome é Alcimar de Oliveira Bosch. Estou à frente da Comissão de Ética e Disciplina da 8ª Subseção da OAB São Gonçalo e
fui convidado para compor a chapa de sucessão ao atual presidente, Dr. José Luiz da Silva Muniz, composto pelos seguintes componentes: Dr. Wilson Castro como presidente, doutora Adriana Aríbola como secretária-geral, doutora Renata Conceição como secretária adjunta e o doutor Guaraci como nosso tesoureiro. E, com muito orgulho, compondo a chapa, fui convidado para vice-presidência juntamente com o doutor Wilson Castro. É nosso objetivo manter o trabalho que vem desenvolvido pelo Dr. José Luiz Muniz, porque entendemos que foi uma verdadeira transformação na nossa casa, que é a 8ª subseção. Transformação em todos os sentidos, na representatividade dos advogados que compõem todo o contingente da nossa comarca e também no lado físico, que foi toda uma transformação feita desde a mudança dos computadores, criação de escritório compartilhado, sala de peticionamento digital, enfim, nós temos razões para dar continuidade e ainda continuar batalhando, lutando pelos conflitos, pelos percalços que a gente tem dentro do juizado e dos juízes em geral, que não são poucos, mas nós jamais retrocedemos, sempre enfrentando e tentando melhorar cada dia mais. Para exemplificar esse nosso enfrentamento, nós temos fatos que aconteceram e que foram prontamente atendidos pela OAB, como o enfrentamento e representação contra o juiz da primeira vara civil, o Dr. Jorge Jansen, mais recentemente contra a diretora do Fórum Regional do Alcântara, com a revista aos advogados, e não revistando os magistrados, os oficiais de justiça, os serventuários, que achamos uma coisa ridícula, e o diretor do Fórum da Justiça Federal de São Gonçalo. São poucos exemplos do muito que nós temos feito em toda a gestão. Comparecimento a 72 DP, agora por último, com o delegado negando atendimento ao nosso jurisdicionado, nosso advogado, juntamente com o jurisdicionado, e prontamente a OAB estava lá presente e o delegado ainda assim negou e nós enfrentamos fazendo uma representação contra o mesmo. Esses são alguns dos exemplos do nosso trabalho e por isso eu, o doutor Wilson e toda a nossa executiva conta com teu voto para a gente continuar esse trabalho limpo, claro, decente, que nós vemos desenvolvendo até agora. Muito obrigado. Meu nome é Adriana Guimarães Aríbola, sou advogada militante na comarca de São Gonçalo, sou também professora na Universidade Salgado de Oliveira de Direito, Direito Civil e Processo Civil, há mais ou menos 15 anos. Foi com muita satisfação que eu fui convidada pelo Dr. Wilson Castro para compor a nova executiva que vai participar do pleito em 2015 para o triênio 2016-2018, tendo o Dr. Wilson Castro como presidente, Dr. Alcimar Borges como vice-presidente, Dr. Guaraci Menezes como tesoureiro e Dra. Renata Conceição como secretária adjunta. E eu, com muita felicidade, aceitei o encargo de secretária-geral. A gente pretende, claro, dar continuidade ao trabalho da nova OAB, que é a atual gestão, e, obviamente, claro, enfrentar as dificuldades, as agruras que os advogados passam e dar continuidade ao trabalho da nova OAB com as mudanças que já foram implantadas e com o obstáculo, ou pelo menos com o desafio de tentar um pouquinho ajudar a nossa categoria, a nossa classe. Por que aceitei tal encargo? Na verdade, a gente passa por algumas dificuldades e às vezes critica a atuação da executiva sem saber o que os nossos colegas passam para tentar nos ajudar. Então, com essa perspectiva, pensei, por que eu não participar e também colaborar com a minha categoria? E é com esse desafio que eu venho aqui pedir o seu voto, pedir o voto dos colegas advogados
que estão aí na militância em São Gonçalo, participando da advocacia, enfrentando todos os obstáculos que o judiciário nos impõe, e pretendemos aí dar continuidade e tentar transformar, mudar e ajudar mais um pouco a toda a nossa categoria. Muito obrigada pela atenção. Estamos esperando aí o seu voto em 16 de novembro. Obrigada. Meu nome é Renata Conceição da Silva, sou advogada militante com escritório em São Gonçalo há mais de 15 anos e venho participando da transformação da OAB São Gonçalo, inclusive compondo o Conselho Administrativo. Sou testemunha de transformações implementadas na 8ª subseção a partir da gestão do Dr. Luiz Alberto, verificando as mudanças ocorridas, oferecidas a nós, advogados, inclusive a modernização dos equipamentos instalados nas salas dos fóruns localizados em nossa cidade. Gostaria ainda de destacar a conquista da isenção do pagamento do alvará de localização dos escritórios de advocacia, ressaltando o fato de que antes da aprovação da lei e sua sanção pelo Executivo, sofríamos fiscalizações permanentes. Quanto à candidatura do Dr. Wilson Castro para a presidência da OAB São Gonçalo, representa a culminância do profissional experiente e comprometido com os valores que são caros a todos nós advogados. E me sinto lisonjeada ao ser convidada para participar de sua chapa, por entender a necessidade da continuidade do trabalho iniciado em 2007, prosseguindo até o presente. A referência à minha pessoa, eu só posso atribuir a uma alma generosa, munificente, como a doutora Renata, minha admirada já de alguns anos, tenho dito. Bom, meu nome é Guaraci Menezes Félix, sou advogado militante na comarca há mais de 15 anos. Fui convidado a participar da administração da nova OAB São Gonçalo desde 2010. Participei de várias comissões, sempre atuando e com a obrigação e comprometimento junto à nossa administração e aos colegas da comarca. Fui convidado a ser tesoureiro junto à nova executiva para a eleição de 16 de novembro do corrente ano. Fiquei muito lisonjeado e contente em poder participar junto ao ilustre advogado, reconhecido e muito querido nessa comarca, que é o Dr. Wilson Castro, formando também a vice-presidência com o Dr. Alcimar Borges, que também é uma pessoa reconhecida dentro do nosso município. Com isso, eu vi que realmente a continuidade vai ser dado e os compromissos vão ser honrados e a guerra, o enfrentamento junto ao nosso judiciário para que possa ter mais respeito e ética junto aos profissionais. Queria dizer aos nobres colegas que me conhecem, que me passaram a conhecer e que vão me conhecer, que estaremos à disposição e esperamos por vocês no dia 16 para que votem e confirmem que a nova OAB dá a continuidade e a executiva atual. Queremos sim que vocês venham, participem e conheçam a nossa subseção para que possa ver a sua casa mais fortalecida. Peço o seu voto e reitero novamente o seu voto, meu colega, meu amigo e futuros participantes da nova OAB. Muito obrigado. Para aqueles que não me conhecem, aqui em São Gonçalo ainda, meu nome é Luiz Alberto Gonçalo, sou ex-presidente da 8ª subseção de São Gonçalo, hoje conselheiro da OAB do Rio de Janeiro. Falar do Dr. Wilson Castro é falar de um brilhante administrador, gestor por excelência, ressaltando o fato de que foi vice-presidente da 8ª subseção no triênio 2010-2012. Advogado competente e militante, portanto, conhecedor dos problemas enfrentados pela categoria. A capacidade e a competência do Dr. Wilson deixam claro que sua conduta é
irretocável, estando claro ainda que o mesmo é homem religioso, de bom coração, pai de família, bom marido e avô. Estou certo, queridos colegas, de que o Wilson Castro não só dará prosseguimento ao trabalho iniciado, como reforçará a visão que hoje os advogados passaram a ter da nossa instituição, empreendendo luta tenaz pela valorização profissional, assim como a defesa intransigente das prerrogativas profissionais. Aos colegas advogados e advogadas, afirmo sem sombra de qualquer dúvida de que o Wilson Castro representará a manutenção das conquistas implementadas pela nova OAB. Por fim, parabenizo ao Dr. Wilson Castro por sua coragem e destemor em aceitar esse novo desafio, inclusive enfrentando o preconceito daqueles que alegam a sua idade como obstáculo. Fato esse que contraria os exemplos de que a experiência é o grande alicerce para o êxito de todos os segmentos da sociedade. Por tudo isso, caros colegas, apoio a candidatura do Dr. Wilson Castro, pedindo o voto de cada colega para assegurar o fortalecimento da OAB São Gonçalo. Fica aqui os meus agradecimentos a todos. Eu sou José Luiz Muniz, atual presidente da 8ª subseção da Ordem dos Advogados, São Gonçalo, em meu segundo mandato como presidente. Eu apoio de forma muito clara, né, a candidatura do Dr. Wilson Castro à presidência da OAB, né, ressaltando que, inclusive, no meu primeiro mandato como presidente, ele ocupou a vice-presidência, entendendo, né, que essa executiva, né, tem o compromisso e a característica de continuar implementando, né, esses processos de mudanças na OAB e tendo como escopo, né, o fortalecimento da 8ª subseção, que nos é muito cara, porque com todas as adversidades que o judiciário enfrenta no seu dia a dia, né, nós precisamos, cada dia que passa, de uma instituição como a OAB, que é inclusive muito bem analisada no cenário nacional, né, e em São Gonçalo não é diferente, porque nós advogados precisamos, né, de uma OAB forte para continuarmos enfrentando todos esses percalços que surgem no dia a dia do Poder Judiciário. Estou aqui para prestar um depoimento sobre o nosso decano e candidato da nova OAB, Wilson Castro. Falar do Dr. Wilson Castro é repetir a humildade com respeito. É saber que o mesmo nos representa de uma forma muito tranquila e muito objetiva. Quando fui convidado pela atual administração na presidência do Dr. José Luiz Muniz para poder presidir a ESA, Escola Superior de Advocacia, vi que era um desafio muito grande. E entrando na nova OAB, uma ESA que não era funcional, e de lá para cá fizemos diversos cursos, diversas palestras. E o Dr. Wilson Castro é a continuação desse trabalho, que a gente não pode deixar cair por terra, tendo em vista que existem, nesse momento, todo um foco em cima, voltado para que o Dr. Wilson Castro ganhe as eleições, continue com o trabalho e que a gente possa continuar também fazendo esse trabalho maravilhoso que vem sendo desenvolvido nos últimos tempos, mais particularmente em duas administrações do Dr. José Luiz Muniz e uma administração do Dr. Luiz Alberto. E o Dr. Wilson é a nossa própria representação da advocacia. Um homem ético, um homem profissional, um homem que dignifica a advocacia. Então, nesse pleito que vem, no próximo dia 16 de novembro, nós não podemos deixar que outros candidatos se apoderem desse trabalho que a gente vem fazendo e realizando há algum tempo. Então, peço o voto e indico o Dr. Wilson Castro na chapa Vote 221 e rumo à vitória, principalmente com ética e
luta. Em São Gonçalo, eu apoio a chapa Nova OAB, que será encabeçada pelo colega Wilson Castro. A chapa Nova OAB é a chapa com a qual eu fiz história na seccional e em São Gonçalo, com meu companheiro de tantas lutas, José Luiz. Acho que a chapa Nova OAB continua incorporando os melhores princípios, os melhores valores para a advocacia. O presidente José Luiz realizou uma grande gestão. Eu tive a oportunidade de ser seu contemporâneo quando exercia a presidência da seccional do Rio de Janeiro e entendo que a advocacia, que a OAB de São Gonçalo precisam do espírito de luta, precisam do espírito realizador dessa chapa para continuar comandando os destinos dessa sucessão que é tão importante no estado do Rio de Janeiro. Por isso, em 16 de novembro, eu estarei lá juntamente com os companheiros da chapa Nova OAB, emprestando meu apoio no sentido de manter tudo aquilo que nós construímos, garantir a dignidade da advocacia e garantir esse espírito realizador que hoje preside a OAB da sucessão de São Gonçalo. Eu conheci o Zé Luiz ainda na época em que a Nova OAB era realmente um movimento, né, que tentava resgatar a ética na Ordem dos Advogados. Naquela época, o Adi, que era a nossa principal liderança desse movimento, ele ainda era presidente aqui do Sindicato dos Advogados. E eu lembro que era um movimento que começou com poucos braços. E o Zé Luiz, lá em São Gonçalo, ele foi um dos primeiros a comparecer, a entrar nesse movimento, que acabou se tornando vitorioso. Nós tivemos 2 mandatos do Adi Damuz à frente da Ordem. O Adi, quando saiu da Ordem, ele tinha uma aprovação de quase 80%. E reelegemos o mesmo movimento, né, na presidência do Felipe Santa Cruz, que agora é o candidato à reeleição, é o nosso candidato da chapa Nova OAB. E o Zé Luiz, por 2 mandatos, representou a Nova OAB em São Gonçalo. E nesse período, no período em que o Zé Luiz foi presidente, a gente se aproximou mais, a gente fortaleceu esses laços de trabalho na Ordem dos Advogados. E agora o Zé Luiz está passando o bastão. Tive o prazer de conhecer agora o Dr. Wilson Castro, que vem como candidato a presidente, o Dr. Alcimar, nosso candidato a vice, e a diretoria como um todo, o conselho como um todo. E eu não tenho dúvida, Zé, não tenho dúvida que essa escolha ela será vitoriosa. A gente sabe que eleição é sempre muito difícil, mas nós temos trabalho para mostrar. O Zé Luiz, com o apoio de vocês, construiu em São Gonçalo uma OAB que não se via anteriormente. E eu não tenho dúvida que esse trabalho ele não vai parar agora nessa eleição. O sindicato, e aí eu falo como presidente, não como apenas um advogado, mas como presidente dessa entidade, nós sempre tivemos o apoio da OAB em São Gonçalo, em todas as atividades, em todas as nossas lutas. A OAB de São Gonçalo sempre nos apoiou, sempre esteve junto desde o início, em qualquer luta pela melhoria da nossa categoria. E agora o sindicato não poderia se recusar e nem deixar de assumir e defender o que a gente acredita como sendo melhor para a advocacia, não só de São Gonçalo, mas para toda a advocacia do nosso estado. Por isso eu queria aqui deixar claro que eu estarei pessoalmente me empenhando nessa campanha, estarei pessoalmente me empenhando no apoio ao Dr. Wilson, a essa diretoria que vai suceder agora e vai continuar a representação da Nova OAB. Eu queria pedir àqueles que confiaram na gente, que confiam na Nova OAB desde o início, que deem mais um voto de confiança à Nova OAB, que votem no Dr. Wilson Castro, na chapa do Dr. Wilson Castro, presidente para a OAB de São Gonçalo. Bom, gente, eu queria pedir o apoio de vocês, queria pedir o voto de vocês aqui para a chapa do Dr. Wilson, candidato à subseção de São Gonçalo. Dr. Wilson é o candidato da situação,
é o candidato do José Luiz, que fez uma presidência irretocável, uma presidência muito importante, não só para os colegas de São Gonçalo, mas também para a nossa seccional. Eu gostaria de dizer uma coisa que eu acho fundamental. Respeito o trabalho de outros colegas, respeito até as pretensões individuais de outros colegas. Mas se existe uma chapa que pode ser denominada Nova OAB, é essa chapa que vem de Luiz Alberto, que vem de José Luiz e que agora tem o Dr. Wilson como seu representante. Porque é muito fácil, gente, depois de tudo que nós passamos, de todas as dificuldades que nós enfrentamos para superar alguns problemas sérios, alguns problemas graves que a nossa entidade tinha, para resolver e moralizar o exame de ordem, para fazer o enfrentamento com o judiciário, para de alguma forma apresentar a OAB como uma entidade atuante. É muito fácil que outras pessoas agora se apresentem com essa mesma autoridade. Mas a verdade é que nós passamos por muitas dificuldades para que agora a gente pudesse se orgulhar da nossa OAB. Por isso aqui, Nova OAB, é o Dr. Wilson, é o José Luiz. Boa sorte para todos.